as relações no além-túmulo. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande. Mormente se era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre aqueles espíritos que a eles são semelhantes. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, enquanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro.
Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração. Como é que os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que a eles são assemelhados, e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição.